Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 15 de 22. Quinta parte. Das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. Capítulo 5. Dos pecados e das suas espécies principais. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Salmo 32, versículo 2. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículos 20 a 23. 946. Quantas espécies há de pecado? Há duas espécies de pecado: o pecado original e o pecado atual. – 947. Que é o pecado original? O pecado original é aquele com o qual todos nascemos, exceto a Santíssima Virgem Maria, e que contraímos pela desobediência do nosso primeiro pai Adão. – 948. Que danos nos causou o pecado de Adão? Os danos causados pelo pecado de Adão são a privação da graça, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal, a morte e todas as demais misérias. – 949. Como se apaga o pecado original? O pecado original apaga-se com o santo batismo. 950. O que é o pecado atual? O pecado atual é aquele que o homem, chegado ao uso da razão, comete por sua livre vontade. 951. Quantas espécies há de pecado atual? Há duas espécies de pecado atual: o mortal e o venial. 952. Que é o pecado mortal? O pecado mortal é uma transgressão da lei divina, pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. 953. Por que se diz pecado mortal? Diz-se pecado mortal porque dá morte à alma, fazendo-a perder a graça santificante, que é a vida da alma, como a alma é a vida do corpo. 954. Que males causa à alma o pecado mortal? O pecado mortal, primeiro, priva a alma da graça e da amizade de Deus. Segundo, faz com que ela perca o céu. Terceiro, priva-a dos merecimentos adquiridos e torna-a incapaz de adquirir novos. Quarto,
torna a alma escrava do demônio. Quinto, torna-a merecedora do inferno e também dos castigos desta vida. 955. Além da gravidade da matéria, que é mais necessário para constituir um pecado mortal? Além da gravidade da matéria, para constituir um pecado mortal, requer-se a plena advertência desta gravidade e a vontade deliberada de cometer o pecado. 956. Que é o pecado venial? O pecado venial é uma leve transgressão da lei divina, pela qual se falta levemente a algum dever para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. 957. Por que é chamado venial? Porque é leve em comparação com o pecado mortal. Porque não nos faz perder a graça divina. E porque Deus facilmente o perdoa. 958. Então, não se deve fazer grande caso do pecado venial? Isto seria um erro enorme, porque o pecado venial contém sempre uma ofensa a Deus e causa prejuízos não pequenos à alma. 959. Que prejuízos causa o pecado venial? O pecado venial, primeiro, enfraquece e esfria em nós a caridade. Segundo, dispõe-nos para o pecado mortal. Terceiro, faz-nos merecedores de grandes penas temporais neste mundo e no outro. Capítulo 6. Dos pecados ou vícios capitais e de outros pecados mais graves. Disse Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. João, capítulo 8, versículo 34. 960. Que é o vício? O vício é uma má disposição da alma que a leva a fugir do bem e fazer o mal, causada pela frequente repetição dos atos maus. 961. Qual é a diferença entre pecado e vício? Entre pecado e vício há esta diferença: que o pecado é um ato que passa, enquanto o vício é o mau hábito contraído de cair em algum pecado. 962. Quais são os vícios que são chamados capitais? Os vícios que são chamados capitais são 7. Primeiro, soberba. Segundo, avareza. Terceiro, luxúria. Quarto, ira. Quinto, gula. Sexto, inveja. Sétimo, preguiça. 963. Como se vencem os vícios ou pecados capitais? Os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática das virtudes opostas. Assim, a soberba vence-se com a humildade, a avareza com a liberalidade, a luxúria com a castidade,
a ira com a paciência, a gula com a abstinência, a inveja com o amor fraternal, a preguiça com a diligência e fervor no serviço de Deus. 964. Por que estes vícios são chamados capitais? Estes vícios são chamados capitais porque são a fonte e a causa de muitos outros vícios e pecados. 965. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Os pecados contra o Espírito Santo são 6. Primeiro, desesperar da salvação. Segundo, presunção de se salvar sem merecimentos. Terceiro, combater a verdade conhecida. Quarto, ter inveja das graças que Deus dá a outros. Quinto, obstinar-se no pecado. Sexto, morrer na impenitência final. 966. Por que esses pecados particularmente são chamados pecados contra o Espírito Santo? Estes pecados particularmente são chamados pecados contra o Espírito Santo porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade atribuída ao Espírito Santo. 967. Quais são os pecados que bradam ao céu e pedem vingança de Deus? Os pecados que bradam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. Primeiro, homicídio voluntário. Segundo, pecado impuro contra a ordem da natureza. Terceiro, opressão dos pobres. Quarto, fraudar o salário a quem trabalha. (968) 968. Por que se diz que estes pecados clamam vingança a Deus? Diz-se que estes pecados clamam vingança a Deus porque o diz o Espírito Santo, e porque a sua malícia é tão grave e manifesta que provoca o próprio Deus a puni-los com os mais severos castigos. Capítulo 7. Dos novíssimos e de outros meios principais para evitar o pecado. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de todas as palavras vãs que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Mateus, capítulo 12, versículos 35 a 37. 969. Que se entende por novíssimos? Os novíssimos são chamados nos livros santos as últimas coisas que acontecerão ao homem. 970. Quantos são os novíssimos, ou últimas coisas do homem? Os novíssimos, ou últimas coisas do homem, são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. (971). 971. Por que esses novíssimos são chamados de últimas coisas que acontecerão ao homem? Os novíssimos são chamados de últimas coisas que acontecerão ao homem porque a morte é a última coisa que nos acontece nesse mundo.
O juízo de Deus é o último entre os juízos que temos a passar. O inferno é mal extremo que sofrerão os maus. E o paraíso é sumo bem que os bons receberão. 972. Quando devemos pensar nos novíssimos? É bom pensar nos novíssimos todos os dias, especialmente ao fazer a oração da manhã, logo ao acordarmos, à noite antes de se deitar, e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, porque este pensamento é eficacíssimo para nos fazer evitar o pecado. Capítulo 8. Dos exercícios piedosos que se aconselham ao cristão para cada dia. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15. 973. O que deve primeiramente fazer um bom cristão logo ao despertar pela manhã? Um bom cristão pela manhã, logo ao despertar, deve fazer o sinal da cruz e oferecer o coração a Deus, dizendo estas ou outras palavras semelhantes: Meu Deus, eu vos dou o meu coração e a minha alma. 974. O que deveríamos pensar ao levantar da cama e enquanto nos vestimos? Ao levantar da cama enquanto nos vestimos, deveríamos pensar que Deus está presente e que aquele pode ser o último dia de nossa vida, e levantar-nos e vestir-nos com toda a modéstia possível. 975. Depois de se levantar e de se vestir, o que deve fazer um bom cristão? Um bom cristão, apenas se tenha levantado e vestido, deve pôr-se na presença de Deus e ajoelhar, se pode, diante de alguma devota imagem, dizendo com devoção: Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos todas as minhas ações e peço-vos que neste dia me preserveis do pecado e me livres de todo o mal. Assim seja. Em seguida, reza o Padre Nosso, a Ave Maria, o Credo e os atos de fé, de esperança e de caridade, acompanhando-os com um vivo afeto de coração. 976. Que práticas de piedade deveria fazer o cristão todos os dias? O cristão, podendo, deveria todos os dias: primeiro, assistir com devoção à Santa Missa. Segundo, fazer uma visita, ainda que breve, ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, rezar o terço do Santo Rosário. – 977. Que se deve fazer antes do trabalho? Antes do trabalho, convém oferecê-lo a Deus, dizendo de coração: Senhor, eu vos ofereço este trabalho. Dai-me a vossa bênção. 978. Para que fim se deve trabalhar? Deve-se trabalhar para a glória de Deus e para fazer a sua vontade. 979.
Que convém fazer antes da refeição? Antes da refeição, convém fazer o sinal da cruz, estando de pé, e depois dizer com devoção: Senhor, abençoai-nos a nós e ao alimento que agora vamos tomar, para nos conservarmos no vosso santo serviço. (980) Depois da refeição, que convém fazer? Depois da refeição, convém fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, eu vos dou graças pelo alimento que me destes. Fazei-me digno de participar da mesa celestial. (981) Quando temos consciência de que somos atormentados por alguma tentação, que devemos fazer? Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, devemos invocar com fé o Santíssimo Nome de Jesus ou de Maria, ou recitar fervorosamente alguma oração jaculatória, como por exemplo: Dai-me a graça, Senhor, para que eu nunca vos ofenda. Ou então fazer o sinal da cruz, evitando, porém, que outras pessoas, pelos sinais externos, suspeitem da tentação. 982. Quando uma pessoa reconhece ou duvida que cometeu algum pecado, que deve fazer? Quando uma pessoa reconhece ou duvida que cometeu algum pecado, deve fazer imediatamente um ato de contrição e procurar confessar-se o mais breve possível. (983) Quando fora da igreja se ouve o sinal da elevação da hóstia na missa solene ou da bênção do Santíssimo Sacramento, que se deve fazer? É bom fazer, ao menos com o coração, um ato de adoração, dizendo, por exemplo: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 984. Que se deve fazer quando tocam as Ave-Marias pela manhã, ao meio-dia e à noite? Ao toque das Ave-Marias, o bom cristão recita o Angelus Domini, o Anjo do Senhor, com 3 Ave-Marias. 985. À noite, antes de deitar, que devemos fazer? À noite, antes de deitar, convém pôr-nos, como pela manhã, na presença de Deus, recitar devotamente as mesmas orações, fazer um breve exame de consciência e pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos durante o dia. (986) Que é a vez de fazer antes de adormecer? Antes de adormecer, farei o sinal da cruz. Pensarei que posso morrer naquela noite e oferecerei o coração a Deus, dizendo: Meu Senhor e meu Deus, eu vos dou todo o meu coração. Santíssima Trindade, concedei-me a graça de bem viver e de bem morrer. Jesus, Maria e José, eu vos encomendo a minha alma. 987. Além das orações da manhã e da noite, por que outra forma se pode recorrer a Deus no decurso do dia? No decurso do dia, pode-se invocar a Deus frequentemente com outras orações breves, que são chamadas jaculatórias. 988. Dizei algumas jaculatórias. Senhor, valei-me. Senhor, seja feita a vossa santíssima vontade. Meu Jesus, eu quero ser todo vosso.
Meu Jesus, misericórdia. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazeis que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, sede minha salvação. 989. É útil recitar durante o dia muitas jaculatórias? É coisa muito útil recitar durante o dia muitas jaculatórias, e podem recitar-se também com o coração, sem proferir palavras, caminhando, trabalhando, etc. 990. Além das orações jaculatórias, em que outra coisa deveria exercitar-se com frequência o cristão? Além das orações jaculatórias, o cristão deveria exercitar-se na mortificação cristã. 991. Que significa mortificar-se? Mortificar-se significa privar-se, por amor de Deus, daquilo que agrada, e aceitar o que desagrada aos sentidos ou ao amor próprio. 992. Que se deve fazer quando o Santíssimo Sacramento é levado a um enfermo? Quando o Santíssimo Sacramento é levado a algum enfermo, devemos, sendo possível, acompanhá-lo com modéstia e recolhimento. E, se não é possível acompanhá-lo, fazer um ato de adoração em qualquer lugar que nos encontremos e dizer: Consolai, Senhor, este enfermo, e concedei-lhe a graça de se conformar com a vossa santíssima vontade e de conseguir a sua salvação. 993. Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, que haveis de fazer? Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, irei, se puder, à igreja orar por ele. E não podendo, encomendarei a Nosso Senhor a sua alma, pensando que em breve tempo também eu encontrar-me-ei naquele estado. Nota do tradutor: antigo costume de dar um sinal no sino quando um enfermo entra em agonia. (994) Ao ouvir sinais pela morte de alguém, que havereis de fazer? Ao ouvir sinais pela morte de alguém, procurarei rezar um De Profundis ou um Requiem, ou um Padre Nosso e uma Ave Maria, pela alma daquele defunto, e renovarei o pensamento da morte.